orações. Vamos cantar Sublime Graça. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdi, ele me achou. Na tua presença, Senhor. Nosso coração se alegra, porque sabemos que não estamos só, que existe uma saída, que existe uma porta aberta para a salvação, Senhor. Obrigado, Pai. Perdoa nossos pecados, perdoe as nossas faltas e venha, Senhor, abençoar-nos nesta manhã maravilhosa, quando estamos na tua casa, louvando, te adorando, engrandecendo o teu nome, pois não há Deus como tu, Senhor, nem antes e nem depois de ti. Portanto, Pai, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, os nossos améns, as glórias são para ti, Senhor. Tu que fizeste os céus e a terra, tu que criaste todas as coisas, fizeste as belas flores e deste cor a cada uma delas, Senhor. E quando olhamos para ela, admiramos aquele que a fez, Senhor. Oh Deus amado, como é maravilhoso te servir, como é bom, Senhor. Oh Pai, nós queríamos fazer melhor, mas somos tão débeis e tão frágeis. Temos falhado, Senhor. Reconhecemos nossos fracassos, reconhecemos nossas falhas, mas nem por isso desistimos de ti, Senhor. Estamos aqui, Pai, nossas vidas apresentadas como um sacrifício agradável e suave aos teus olhos, Senhor. Recebe o nosso culto, Senhor. Recebe a nossa adoração. É para ti, Senhor. Pois tu nos perdoaste, tu nos salvaste. Nós nem merecíamos cantar, nem merecíamos olhar nossos olhos para o alto. Apenas a vergonha tomava conta de nós. Mas o teu sangue veio e nos limpou, nos fez mais alvo do que a neve, e hoje podemos levantar nossas cabeças para o alto, porque de lá vem a nossa redenção. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo isso. Não há palavras suficientes para expressar a nossa gratidão.
de tantas coisas boas que o Senhor tem feito por nós, nos afastando desse mundo mau, cheio de armadilhas, cheio de pecado, onde moças e rapazes, pessoas, famílias estão sendo destruídas pelo pecado, Senhor, por não te ouvir, por não dar atenção à tua voz. Mas nós te agradecemos por ter se revelado aos nossos corações. Abençoa-nos, Pai, com tua palavra. Fala ao nosso coração, pois tu és maravilhoso, Senhor. Tu tens cuidado de nós. Recebe o nosso culto, recebe o nosso amor, a nossa adoração. Você o ama? Aleluia! Graças a Deus. Graças a Deus por ter Ele. Amém? Aleluia. Bom dia a todos. Amém? Graças a Deus por estar aqui e por ver Ele se mover em nosso meio. Ele tem se movido, Ele tem nos guiado, Ele tem nos ensinado, Ele tem sido maravilhoso para conosco. Eu quero ler aqui um pedido de oração do pastor Márcio. Nós sabemos que temos uma movimentação perigosa nas nossas fronteiras. O nosso exército já estão todos se movimentando, pois a Venezuela tem mísseis apontados para nós e nossos irmãos na Venezuela estão sofrendo, tudo por causa de um homem mau, de um ditador. O povo está passando fome, necessidade, e nem aceita que carretas com alimento e remédio entrem no país. E eles estão matando o povo. E o pastor Márcio aqui, ele diz assim: queridos colegas, esta é a situação na fronteira com o Brasil. O presidente do Brasil vai declarar guerra ao governo de Nicolás Maduro. A situação está crítica, meus irmãos, já vão vários mortos. Por favor, amados, orem por este povo. O governo mandou matar as pessoas. Por favor, amados, clame a Deus, necessitamos de vossas orações. Eu tenho orado pela madrugada, tenho me lembrado deles, estou orando, pastor Aquiles, todos os pastores que estão ali na Venezuela, passando por uma situação, estamos correndo um risco de guerra, e nós sabemos que isso é o mundo todo se agitando, pois nós estamos à beira da grande tribulação e estamos à beira do rapto. Tribulação para o mundo e o rapto para os eleitos. Não é à toa que eu vejo Deus se mover nesse ministério e a cada dia Deus vai nos dando mais luz para colocar nossa vida em ordem,
para arrumar nossa vida, arrumar a igreja, prepará-la espiritualmente para o que está por vir, né? Nós sabemos, a Bíblia nunca nos enganou, a Bíblia sempre foi uma palavra clara, verdadeira. Ela nunca disse que nós íamos viver como as denominações dizem: venha para cá, pare de sofrer, você vai ter o carro do ano, você vai ter uma mansão. Isso tudo é golpe do diabo. Um cristão genuíno, ele está em guerra constante, até consigo mesmo, tentando vencer o próprio mal que está dentro dele para poder servir melhor a Deus. Um cristão está vivendo assim, lutando. Então estamos num conflito constante. Então chamar isso aqui de paraíso é ser muito cego. Dizer que você vai ser um cristão, que você vai parar de sofrer, que você... Não, é mais fácil a gente ter mais luta, como diz o coisa, do que ter uma vida tranquila nessa terra. A tranquilidade que temos é confiar em Deus, que Ele está no comando de tudo, mas não com esse mundo velho cheio de armadilha, assalto, bandido e economia e tantas coisas. Então, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis, né? Então, que Deus abençoe o pastor Márcio, o pastor Aquile, que estão ali. Tem gente morrendo nas fronteiras, estão atirando para matar mesmo, e o homem não quer sair do poder. Ele é um ditador e tem as suas ideologias. E o que é pior, irmão, eu vou mostrar um quadro aqui para vocês, que ontem eu, pensando nisso, comentei até com alguns irmãos. O pior é que ele tem muita gente a favor dele, ele tem um exército, o povo, que muitas pessoas estão passando fome, estão do lado dele. Agora, isso não é novo. Você não consegue, depois que você conhece a Bíblia e Deus te revela a Bíblia, você vê que esses quadros se repetem, eles não são novos. É novo para quem não entende da palavra de Deus. Mas observem que quando Deus tirou o povo do Egito, abriu o mar vermelho na frente deles, destruiu um exército atrás deles, fez a rocha no deserto onde estava seco jorrar água, né? As roupas deles não envelheciam, os sapatos não desgastavam, não tinha um hospital, não tinha uma loja por perto e não faltava nada para eles. Veja o privilégio que aquele povo tinha. Então você não pode confiar no povo, não. Você tem que confiar em Deus. Você não pode confiar nem nas pessoas. A Bíblia diz que você não pode confiar nas pessoas. Sabia disso? A Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro homem. É ou não é? E o que é o homem? Pessoa. Você não pode confiar nas pessoas. Sua confiança deve estar voltada somente a Deus. E aquele povo que veio do deserto, que viram tantas maravilhas, viram o poder de Deus, foi um povo que mais tarde irritou Moisés. Eles foram a causa de Moisés não entrar na terra prometida, que eles irritaram Moisés e disseram: ah, Moisés, tu nos trouxesse aqui para o deserto para morrer, nós queremos voltar para o Egito. Sabe para onde eles queriam voltar? Eles queriam voltar para a miséria, porque lá no Egito eles eram escravos. Eles trabalhavam pisando o barro com a palha para fazer tijolo para Faraó construir as suas grandes obras. Eles queriam voltar para a miséria, quando eles estavam diante de um Deus rico. Então esse povo, esse espírito naquele povo não morre. Então tem gente lá que está apoiando, e eles morrem com fome, são fanáticos, ideológicos, eles morrem com fome. Você não pode confiar no povo, não. Então lá, passando miséria, passando necessidade, mas são capazes de morrer por causa das suas ideologias. Mas quem sofre com isso é aqueles que querem viver uma vida decente, que querem oferecer algo bom para a sua casa, para a sua família, aqueles que se preocupam com seus filhos, com a sua esposa,
Mas aqueles que gostam de levar a vida de qualquer maneira, para eles está bom. Aquele mesmo espírito teve no passado de pessoas, às vezes Deus te tira da miséria, você tem saudade da miséria. Não, a miséria nunca foi coisa boa para ninguém. Não foi, não. Deus às vezes está te tirando dali, é como um passarinho que está tanto tempo na gaiola que se abre a porta para ele sair, ele nem acredita que a porta está aberta. Ele fica lá e o outro diz, rapaz, já expulsei ele de lá e não quer sair. Ele se aquietou, passou a gostar daquilo, passou a gostar daquela vida velha. Querido, olha, te anima, porque para onde nós vamos, as ruas lá é de ouro e cristal. Amém? Os muros são de puro jaspe. Pensa bem para onde você está indo. Saia da miséria do mundo, pare de olhar para o mundo. Deus tem coisas melhores para te dar. Saia dessa gaiola, dessa vida velha. Não te conforma com esse velho hábito da tua vida. Sai disso, sai dessa miséria. Miséria de se entreter com coisas que não satisfaz, quando Deus é a nossa satisfação. Gosto de ficar preso. E assim a gente vê no mundo inteiro pessoas lutando, dando suas vidas. Você vê aqueles homens bomba que enchem de explosivo, aí entra no supermercado e bum! Morre ele e os que estiverem do lado. Isso é miserável. Isso é uma vida desgraçada. Grandes coisas ele pensa que ele está fazendo. Tudo porque não querem ouvir Deus falar, não querem obedecer o que Deus está ensinando a cada dia. Então eles criam sua teologia, destrói assim, destrói os outros. Por isso você não pode confiar nas pessoas, você tem que confiar em Deus, na sua palavra. Amém? Então que Deus tenha misericórdia de nossos irmãos, que não haja guerra, porque guerra é uma coisa triste. É famílias destruídas, pessoas amadas mortas no meio da rua. Que Deus entre em cena e controle aquilo ali e que evite uma desgraça maior, porque eles estão matando gente lá, já está morrendo gente lá na fronteira lá. Mataram até os índios que tentaram impedir para que o alimento chegasse. Eles estão com fome. Pessoas vão numa lata de lixo para procurar alguma coisinha que tiver. Querido, fome é uma coisa ruim. Você não tem noção do que a fome, do que você é capaz de fazer com fome. Por isso, quando você vê um prato de comida na sua mesa, agradeça a Deus. Se é só um pedacinho de bife, um ovo frito, você está no banquete e não sabe. É um peixe frito. E nós temos muito privilégio. Todo dia a gente senta na mesa e escolhe o que comer. Não é assim? Hoje eu vou comer frango, hoje eu vou comer peixe. Nós temos uma fartura. Agradece a Deus que tu não sabe o que é miséria. Você está bem e não sabe. Eles vão na lata do lixo. E quando não tem mais nada, eles comem rato. Eu já vi história de nações de comerem rato. Rato cru. Sem ter condições de assar um rato, come o que você não imagina o que a fome faz. Por isso peça a Deus misericórdia e agradeça todo dia pelo prato de comida que você tem na mesa. Você, filhinha, você, rapaz, você, moça, em vez de dizer, eu não quero comer isso, não faça isso. Isso é pecado. Agradeça a Deus, senta e come. Você não sabe o que é isso, você não sabe o que é a vida. E peça para Deus para nunca ter uma experiência dessa. Que você possa estar aqui todas as reuniões, alegre com Deus, indo para a sua casa, para a sua escola e agradecendo a Deus por tudo. Porque tem muita gente que não tem mais esse privilégio que você tem. Não é só na Venezuela, não, é em vários lugares do mundo. A miséria tem visitado os países, sabe por quê? Por causa do pecado. É o pecado que traz a miséria, é o pecado que traz a destruição, que traz a guerra. É por causa da soberba do homem de não se humilhar perante o seu Criador. Esse é o resultado de tudo isso.
Por isso nós vamos fazer uma oração agora, além dos nossos irmãos ali, pastores e irmãos que estão na Venezuela, vamos orar também pela nossa irmã Gabriela, que está enferma, e pela irmã Tainara. E os irmãos que precisam também de oração, levante sua mão. Amém. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por estar na tua casa. E aqui, Senhor, estamos apresentando a Ti esses pedidos de oração, orando pelo pastor Márcio, pelo pastor Aquiles e demais pastores, Senhor, que estão ali na Venezuela. Senhor, pelos nossos irmãos que estão passando necessidade. Senhor, tenha compaixão deles, arrume uma solução, uma saída para os nossos irmãos. Evita, Senhor, uma guerra que está prestes a acontecer em nossa nação, porque tem um homem louco ali, que ele só pensa nele, no poder que ele tem na mão. Ele não pensa nas pessoas, no seu próprio país, que está passando fome e necessidade. Deus, que Tu vá ali e mova, Senhor, aquela mente, aquele coração endurecido, de alguma maneira, Senhor, quebra aquilo ali, Senhor, e olha pelos nossos irmãos que estão ali, Pai, passando necessidade. Nós oramos por eles, que o melhor o Senhor faça, pois o Senhor sabe o que é melhor, Senhor. Por isso, abençoa meus irmãos, abençoa a irmã Gabriela, que está enferma, Senhor, dá saúde a ela, abençoa a Tainara, que está prestes a ter bebê, Senhor, abençoa a tua filha, abençoa o seu bebezinho, que ela tenha uma gestação saudável, vitoriosa, Senhor, abençoa, Pai, e abençoa todas as mãos que foram levantadas aqui nesta manhã, pois Tu conheces a vida de cada pessoa aqui presente, Senhor, que Tu abençoe, lhe dando saúde e lhe dando vitória naquilo que precisa ser conquistado, Senhor. Abençoa, meu Pai, te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. E Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Vamos ler o versículo 17 de Daniel 9 até o 19. 17, são 3 versículos. Daniel capítulo 9, versículo 17, que diz assim: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado fazes resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Aleluia. Antes de entrarmos no nosso assunto, nosso estudo, eu estava olhando aqui um parágrafo, eu quero comentar esse parágrafo com vocês,
ele está na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. Os Ungidos dos Últimos Dias, o parágrafo 262. É um breve comentário que eu quero fazer sobre esse parágrafo. Depois vamos entrar no nosso assunto da mensagem. Vocês sabem que existe um grupo que está tentando ser diferente de nós. Vocês sabem, quem nos faz diferente não somos nós, é a palavra. Mesmo que você queira se fazer diferente, tudo que você vai conseguir fazer é manufaturar. Mesmo que você se esforce para ser um pássaro raro, você vai só manufaturar, porque todas as coisas vêm de Deus, não vêm do homem. Até a santidade, ela não vem de nós, porque nós não temos. Quando tentamos fabricar uma santidade, nós estamos em problema. Tudo que nós conseguimos, no máximo, é adquirir um espírito religioso, apenas uma fachada, que nos faz nos tornar pior do que um pecador. Irmão Branham diz, o espírito religioso é pior do que um pecador, porque o pecador, ele sabe que é um pecador, ele precisa de perdão, ele reconhece a sua miséria, então ele tem chance de salvação. O espírito religioso não. A pessoa cria uma convicção de que é salvo, de que ele faz tudo certinho e ele está perdido. Então se torna uma desgraça um espírito religioso. Então tem pessoas que vêm, tentando criar uma nova doutrina que nós já temos. Por exemplo, nós temos um assunto aí que roda aí, porque agora estamos na abertura da palavra. E eu estava lendo isso aqui agora e disse, eu vou cutucar isso aqui. Estamos agora na abertura da palavra e quem não estiver conosco não vai no rapto. Que a palavra foi aberta agora alguns dias, a palavra foi aberta em 1963, na abertura dos selos. E a própria mensagem diz, virão personificadores pregar isso. E eu olhei assim e disse, é mesmo, e eles estão por aí, pregando. Olha o que diz aqui. Tu tens aí? Tu achou aí? Não, não tem, né? Então, eu queria que o povo ouvisse de perto. Mas eu vou ler para vocês. É o parágrafo 262 da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. Notem, o mesmo dia, quando este mensageiro, quando começa a declarar sua mensagem, vê a primeira etapa. O que foi a primeira etapa? Nós chamamos de primeira etapa. Uns chamam de primeira puxada. Eles são 3 puxadas, 3 etapas. O que é isso? O que é a primeira puxada? O que é a segunda puxada? O que é a terceira puxada? Quer dizer, em outro sentido, o que é a primeira etapa? O que é a segunda etapa? É a mesma coisa. Mas o que é a primeira etapa? Foi cura. Foi quando o profeta entrou curando. Foi assim, curando em nome de Jesus. Foi assim que Jesus entrou. Quando ele apareceu curando. Aquele era a primeira etapa do ministério de Jesus. E isso vem e apresenta-se no ministério de um profeta. Então, disse, a primeira etapa, ele diz, foi cura. A segunda etapa, o que foi? Profetizando, dizendo os segredos e os pensamentos do coração das pessoas. Veja, Jesus foi por essa mesma via. Veja bem. E o que era a terceira etapa? A palavra se abrindo. A palavra se revelando ao coração das pessoas. Foi quando ele entrou na terceira etapa, Jesus entrou na terceira etapa, foi quando muitos foram embora.
Foi quando ele disse: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo no reino dos céus. Ele tinha curado, ele tinha discernido os segredos do coração. Agora ele estava chamando o povo para ouvir a sua palavra, porque ela trazia um ensinamento para levar o povo ao arrependimento, para que eles tivessem o perdão dos seus pecados. Então eles tinham que ter conhecimento de causa, e o que nos dá o conhecimento é a palavra revelada ao nosso coração. Então aquela foi a sua terceira puxada. A mesma coisa aconteceu no ministério do profeta. Quando ele entra em cena, era campanha de curas divinas, milhares de pessoas eram curadas, até que um dia entrou a segunda puxada. Uma senhora chegou na frente dele aqui, um irmão, acho que era o irmão Basta, estava sentado olhando aquilo e disse: o seu nome é tal, a senhora mora na rua tal, o número da sua casa é tal, e o seu problema é esse, você tem um parente que está também com um problema e você está orando por ele. E ela disse: é verdade. E o irmão que estava aqui não tinha visto aquilo. Ele disse: meu Deus, o que é isso? Ali era a segunda puxada, a segunda etapa do ministério do profeta. Quer dizer, tinha um período de cura, agora discernimento dos segredos do coração. Aí vem a terceira etapa, que foram os anjos trazendo a abertura dos 7 selos do Apocalipse, e a palavra e os segredos, o batismo em nome de Jesus. Amém? A ceia, que ninguém tomava mais do jeito que estava na Bíblia. Então a palavra foi se abrindo. O que era a semente da serpente, o que houve lá com Caim e Abel, Adão e Eva. Então a palavra foi se abrindo e mostrando a Bíblia que nós não conseguíamos ver com nossos olhos espirituais. Essa era a abertura da palavra. Amém? Então a palavra se abriu ali. Aí surgiu um grupo agora que diz que nós temos a abertura da palavra, tentando confundir a mente das pessoas, quando a abertura da palavra é a própria mensagem revelada ao nosso coração. Mas olha o que o profeta disse. Ele disse: você está pensando que o diabo vai ficar quieto com a abertura da palavra? Ele vai aparecer e ele vai personificar isto. Então ele diz assim, aí a terceira etapa, a abertura da palavra, a revelação dos mistérios. O que era mistério para nós? O pecado de Adão e Eva, o contato que a serpente teve com Eva. Ninguém sabia disso. Ninguém sabia que o batismo era em nome do Senhor Jesus. Fomos enganados por uma doutrina de Pai, Filho e Espírito Santo, que está em Mateus 28, 19. E um versículo só não se define como base doutrinária. Isso foi mostrado aqui domingo passado. Bem ali, nós não sabíamos. O profeta chegou e disse: olha aqui na Bíblia. O profeta não nos tirou da Bíblia, pelo contrário, ele abriu a Bíblia para nós. E disse: olha aqui o batismo em nome do Senhor. Olha aqui a ceia verdadeira, com lava-pés, com vinho, com pão asmo. Nós tomávamos ceia com pão de padaria, feito por homens pecadores, e apresentava e dizia: isso é o corpo de Cristo. A Bíblia diz no profeta Isaías: essa mesa está cheia de vômito. Aquilo era vômito. Então a palavra veio abrindo o caminho para nós, revelando, e depois de tudo isso aparece um grupo e diz: temos a abertura da palavra, se você não vier para o nosso lado, vocês estão perdidos. Mas ouça isso aqui, veja bem, não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas, é o maior ofício da igreja. Ele está acima do pastor, ele está acima do mestre, ele está acima do apóstolo, ele está acima do evangelista, porque Deus não trata com o pastor, não trata com o evangelista, Deus não trata com os mestres, com os apóstolos. Vejam bem, vocês têm que ser espiritual para entender isso.
Amós capítulo 3, versículo 7. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ele não diz os pastores, os mestres. Os pastores vêm e recebem dos profetas. Os mestres vêm e recebem do profeta. O evangelista vem e recebe do profeta. Veja, Deus não faz nada se não for através de um profeta. Por isso que Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas. Porque se há falso é porque tem um verdadeiro. Então os falsos aparecem no meio. Então ele diz assim: e recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. Então o que foi a terceira etapa? A abertura dos selos. Amém? Então ele diz: é então nesse dia, quando esta coisa está suposta a suceder, que Janes e Jambres, os personificadores, aparecerão outra vez. Aí fica uma pergunta: quem é pastor Janes e Jambres? Por que o profeta usou esse nome Janes e Jambres? Vocês conhecem, ou não estão lembrados do que é? Vocês se lembram? Quando Moisés chegou na presença de Faraó, disse: Faraó, o eu sou me enviou para libertar o meu povo do Egito. Disse: quem é tu, Moisés, para vir com tanta autoridade, com tanto poder, vir me intimidar? Quem é esse teu Deus? Ele disse: olha, eu vou só te dar um sinalzinho. Moisés pegou a sua vara e colocou no chão. Vocês se lembram o que aconteceu? A vara virou o quê? Uma serpente. Sabe o que foi que Faraó disse? Mas tua vara virou serpente? Isso é um truque barato. Eu tenho pessoas aqui que fazem igualzinho. Olha, uma mensagem igualzinha de Moisés. Atenderam para isso? Parecida com a de Moisés. Era ou não era? Chama quem? Jane e Jambre. Aí lá vem os profetas de Faraó. Oh, mas isso é um gol de placa, não é? Lá vem eles com sua vara e diz: olha aí o que Moisés fez. Vocês fazem ou não fazem igual? Fazemos sim. Colocar a vara deles e as varas se transformaram em serpente também. Uma mensagem muito parecida com a de Moisés. Era ou não era? Mas o que foi que aconteceu? A cobra de Moisés engoliu as 2 cobras de Janes e Jambre. Sabe por quê? Porque nada supera a palavra revelada de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele engoliu as cobras. Então essa é a minha segurança nesta manhã, que quando Deus dá a revelação para o homem, as portas do inferno, com toda a semelhança parecida com a mensagem, Deus vai dizer: está bem ali o segredo. Pá! Aí vocês vão saber quem é Janes e Jambre. E o profeta diz: eles vão aparecer de novo. Aqui no nosso século, no nosso dia, eles estão por aí, eles são intelectuais, eles são sabidos, são mestres. Então eles vêm, traz aquele mesmo espírito, agem da mesma maneira, e só tem uma coisa que pode te livrar disso: é aquilo que fez Pedro ver quem era Jesus. Pedro, o que as pessoas dizem que eu sou? Ele disse: mestre, uns dizem que tu és profeta, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e todos interpretavam Jesus. Muitas pessoas interpretam a Bíblia, mas só quem sabe a respeito da Bíblia é aquele a quem Deus quiser revelar.
Ninguém tem isso dado por um mestre. Isso é dado pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele é o autor da Bíblia. Ele é seu próprio intérprete. Amém? E naquela hora, quando ele disse, sim, Pedro, eles dizem isso, mas eu quero ouvir de ti o que eu sou. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, Pedro, isto não foi carne nem sangue quem te revelou. Em outras palavras, isso não foi seminário teológico, não foi homens que te mostraram isso. Meu Pai que está no céu foi quem te revelou. Amém? Uma revelação da palavra feito carne. Aleluia. Tem um ditado que diz assim: eu mato a cobra e mostro o pau. Mas a mensagem faz diferente. A mensagem diz, eu mato a cobra, mostro o pau, a moita e a cobra onde ela foi morta. Vai muito mais profundo. O sistema denominacional diz que a igreja está edificada sobre Jesus. A Igreja Católica diz que a igreja está edificada sobre Roma. Aí é hora de um profeta, não é? Confusão. Um diz uma coisa, outro diz outra. É como a história de Israel, quando o ferro do machado caiu na água e eles estavam derrubando árvores para construir, e o ferro do machado caiu na água. E eles disseram, olha, o ferro caiu na água e é fundo, não tem como ir lá. Ele disse, chama o profeta. O profeta foi lá, bateu na água e o ferro flutuou. Amém? Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Então, se não é Jesus e não é Roma, chama o profeta. Aí o profeta vem e diz assim, presta atenção no que Jesus disse. Quando Pedro terminou de dizer, e Jesus disse, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu foi quem te revelou. E eu vou te dizer uma coisa, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa pedra não é Jesus, essa pedra não é Roma, essa pedra é aquilo que fez Pedro ver quem era Jesus, a revelação da palavra de Deus. Você não conhece Deus somente através de uma pregação, porque se você conhecesse Deus através de uma pregação, o mundo estaria convertido. Mas você conhece a Deus através de uma revelação dada por Ele. Ele disse, um pouco mais e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque estarei convosco e em vós até a consumação do século. Ele disse, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então você não vem só porque você quis vir, não. Tem que ser Deus te trazendo. Por isso que muitos vêm, põem uma Bíblia embaixo do braço e dizem, eu vou ser crente. Aí caminha 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, aí vem as provas, vem as lutas, quando você procura ele está de volta na cachaça. Mas uma vez que Deus tratar com você e o Espírito de Deus cair dentro de você, na sua vida, você não é salvo até o próximo carnaval, o próximo São João, a próxima esquina, a próxima mulher bonita. Não, você é salvo até o dia da redenção. Esta é a obra divina de Deus. Vamos lá. Então ele diz assim, se lembra de Janes e Jambre? Vocês se lembram agora, né? Quando falar esses dois nomes, disse, aqueles 2 cabritinhos que colocaram lá as varas dele e a vara de Moisés engoliu. Então ele diz assim, e então nesse dia, quando esta coisa está suposta a suceder, que Janes e Jambres, os personificadores,
aparecerão outra vez, tal como fizeram quando aparecerão outra vez, tal como fizeram quando apareceu a Moisés com a palavra original para falá-la. Eles apareceram para personificá-las exatamente bem. Agora podem ver o que é Mateus 24, 24, vê, ungidos, né? Fala dos falsos ungidos para esse dia. Então você vê, a palavra foi aberta lá, mas já tem um grupo de, não, nós temos abertura da palavra. São as duas cobras novamente aparecendo, mas só a cobra de Moisés é capaz de engolir as duas cobras. Elas estão aí, doutrinas parecidas, porque você sabe, meu irmão, o pior veneno da alma é uma doutrina falsa. Esse é o veneno da alma. Se você engolir uma doutrina falsa, isso é morte, porque Jesus disse que você não pode tirar nem acrescentar nada de sua palavra. Você tem que dizer o que Deus disse, você não pode acrescentar. Eu estava falando sobre música essa semana. Você vê esses belos hinos sendo cantados, multidões ouvindo, aquelas mulheres de brinco na orelha, de calça comprida, berço pintada. Eles estão acreditando que estão adorando a Deus, eles estão adorando o diabo, porque as pessoas olham uma mulher daquela com uma voz bonita. A Bíblia diz que Deus dá dons para os rebeldes sem arrependimento, e as pessoas estão olhando e vê aquelas pessoas cantando, chega o povo chora, o povo grita. Aquele é o maior engano que possa ter. E as pessoas olham aquelas mulheres pintadas como uma Jezabel e elas estão pensando que aquilo é o evangelho. Aquilo não é o evangelho, aquilo é uma abominação a Deus. Então você vê que o engano é monstruoso. O engano, ele tem um poder tão grande que só tem uma coisa que te livra dele: é a misericórdia de Deus na tua vida. Mas o engano é grande. Você vê que esse livro sagrado, ele é usado para enganar as pessoas, mas as pessoas são enganadas porque uma vez que lhe é dita a verdade e você dá as costas para a verdade, então só resta o espírito do erro na tua vida. Não resta mais nada para você a não ser você ser enganado. Porque se você olhou, comprovou que estava escrito e você passou por cima e deu as costas para essa verdade, o que você espera então? O engano. Porque outra verdade não existe, ela é só uma. Não existe duas verdades, não existe uma verdade ali diferente, uma diferente. Não, senhor, a verdade não é diferente da verdade, a verdade é só uma, é única. Ela é Deus, ele disse: eu sou a verdade. Amém? E a vida. Então não tem duas verdades, não tem dois deuses, só tem uma cabeça. Duas cabeças é problema, é confusão. Então você tem que saber onde você está pisando, no que você está seguindo. Então eu me lembrei, eu lendo esse parágrafo, achei interessante. Eu digo: olha, nós estamos vivendo os dias que Moisés viveu, né? Aquilo veio para intimidar Moisés, mas quando um cristão é seguro naquilo que crê, ninguém move ele do seu lugar. Nada moveu. Já pensou Moisés? Moisés colocou a vara dele, virou em cobra, que era para impressionar Faraó. E aí Faraó vem e diz: não, eu tenho uns aqui que faz igualzinho que tu faz. Aí você diz: e agora, Jesus? Me socorre. Eu não entendo disso, mas eu vou ficar aqui esperando, tem que ter uma saída para mim. E aí ele colocou, mas a cobra de Moisés engoliu todas as duas de uma vez. O que é isso? A verdade sempre prevalece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você vê esses espíritos por aí, querendo te tirar da simplicidade da mensagem, querendo fazer você entender tudo, gente, Deus não é para se entender, Deus é para se crer.
Eu mesmo não entendo. Vai chegar coisa que você vai perguntar para mim e eu vou dizer para você: não sei, meu irmão. Não, senhor pastor, o senhor tem obrigação de saber. Não tenho obrigação de saber mais do que Deus me dê, porque quem sabe tudo é Deus. Quando vê uma pessoa que sabe tudo, desconfie dele, porque só quem sabe tudo é Deus. Até mesmo os profetas não faziam nada até que Deus lhe mostrasse. O próprio Senhor Jesus Cristo como homem, porque a beleza do segredo de Deus é que ele foi totalmente homem e totalmente Deus. Ele foi homem quando ele chorou na sepultura de Lázaro, e Jesus chorou, era homem. Mas era totalmente Deus quando ele levantou a mão e disse: Lázaro, sai para fora. Que poder tremendo, hein? E Lázaro ressuscitou. Glória a Deus. Então eu não entendo tudo, mas eu creio em tudo que Deus falou. Talvez eu nunca saiba explicar tudo, porque Deus nos põe no limite. Os profetas, o próprio Jesus como homem, ele disse, vocês vão se lembrar disso, ele disse: nada faço se o Pai não me mostrar. Não foi ou não foi assim? Ele como homem dizia isso: nada faço se o Pai não me mostrar. Ele ficava esperando aquela manifestação. Veja, ele era totalmente homem mesmo. E quando ele estava lá no Calvário, dando o último suspiro, ele disse: Pai, por que me abandonaste? Por que ele disse isso? Porque Deus não pode morrer. Quem tinha que morrer era o homem. Deus não morre. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Deus saindo do corpo, Deus se retirando, que Deus não morre, Ele é vida. Mas o corpo tinha que ser rendido, porque o corpo era o sacrifício. Mas no terceiro dia, aquele Deus que saiu do corpo voltou lá na tumba, se vestiu dele novamente. Estou aqui, eis que vivo e reino para todos sempre. O Deus imutável, o Deus que não pode morrer. Ele diz: destrói esse templo, que no terceiro dia eu reedifico ele novamente. Matem esse homem aqui que vocês estão vendo, mas no terceiro dia ele levanta. O meu Deus é vivo e reina para sempre. Aleluia, glória a Deus. Eu nem vi o tempo passar. Aleluia. Dormia como homem, comia peixe como homem, sofria como homem, foi tentado como um homem. Oh Deus maravilhoso! Mestre, mestre, o barco vai afundar, o mar está em revolta. Havia milhares de demônios que queriam afundar aquele barco, porque eles sabiam quem era que estava dormindo no barco. Os demônios sabiam e queriam matá-lo. Dormindo como um homem. Seus discípulos foram lá: Senhor, acorda, Senhor, acorda, não te dá que perecemos, as ondas estão em revolta, o barco vai afundar. E ele calmamente se levantou, foi à proa do barco, levantou a sua mão e disse: mar, te acalma, vento te aquieta. E até a natureza o obedeceu, porque era Deus humanizado.
multiplicou os peixes. O peixe já saía do cesto assado, temperado e bem gostoso. Oh, meu Deus, como tu és maravilhoso! Até o cuspe dele, não queremos perder nada. Até o cuspe dele cria e faz as coisas acontecer. Ele cuspiu no chão, fez lodo e colocou olhos no menino. Que isso faça você sair daqui nesta manhã apaixonado por Ele, amando Ele. Aleluia. Essa fonte escondida que está jorrando aqui esta manhã. Muitas pessoas passam ali e nem sabem o que Deus está fazendo aqui. Como Deus tem falado aqui neste lugar. Veja, uma fonte escondida. Essa era a mensagem que Deus queria dar para nós esta manhã, amém? Vamos guardar ela em nosso coração e nós vamos para casa e dizendo: o Senhor falou comigo. 127. Cristo nos deu uma fonte escondida. Ele se escondia dos incrédulos e se revelava aos crentes. Deus escondido e revelado em simplicidade. Aleluia. Cristo nos deu uma fonte escondida e qualquer sede se pode estancar, e cujas águas repletas de vida sempre de graça nos dão de fartar. Água sairá, viva manará da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nela os homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços imundos que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares venham, sempre sairá.
nos encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos dá de guiar. De pé agora. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia, ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, que nós temos em nosso ser para nós alegrar. Aleluia! Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares venham, sempre sairá. Aleluia, Senhor. Ah, Deus, como Tu nos surpreende, Senhor. Como é grande a inspiração, como é grande a unção quando ela desce. Tudo se faz novo, tudo se revela ao nosso coração. Obrigado, meu Pai. Somos tão pequenos para receber tão grandes coisas, Senhor. Oh Deus, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão. Abençoa o nosso retorno para casa, abençoa as criancinhas lá atrás, as irmãs que estão cuidando destas crianças. Abençoa esses pais, essas mães, Senhor, estas famílias que vêm aqui se assentar. Elas não querem ser enganadas, Senhor, elas querem a verdade, elas querem saber o Teu caminho, Senhor. Obrigado, Pai, que Tu abençoe a cada um de nós, nos leva na Tua paz, em segurança para casa, dá-nos um dia abençoado. E se houver uma oportunidade às 5:30 da tarde, queremos estar aqui novamente para desfrutar das Tuas maravilhas, Senhor. Recebe o nosso culto, a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe. Cumprimente seu irmão, diga: Deus te abençoe, meu irmão.